Amém. Lucas capítulo 18, no verso 35, tem uma história que você conhece do cego de Jericó, diz: aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Mantenha a Bíblia aberta. Nós queremos ver alguns pontos que demonstram de uma maneira firme uma certa postura do Evangelho, uma certa postura de Jesus. Esse texto que nós já pregamos sobre eles umas 15, 20, 30 vezes, todo mundo já pregou sobre ele, e novamente aqui estamos nele, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Deus é uma fonte transbordante e renova a sua palavra a ponto de mudar os tempos e as estações. Isto é tremendo. Por falar em tempos e estações, eu estou muito interessado em pesquisar sobre isto, tempos e estações, e eu estou um pouco impressionado com as coisas que tenho descoberto. Tudo cai ali em 2059 e 2060. 2059 e 2060. Bem, a figueira começou a florescer em 1948. Você sabe quem é a figueira, né? E Jesus falou que o florescimento da figueira seria semelhante aos dias de Noé. Quanto tempo Noé demorou construindo a arca que daria salvação aos tementes, no caso só ele e a sua família? 120 anos. Algumas coisas nos têm impressionado. E Jesus falou que se nós vigiarmos, discerniremos o momento da vinda do seu Senhor. É isso mesmo que está escrito, ao meu entendimento. Se vigiarmos, discerniremos. Os sábios discernirão tempo e modo, isto é profundo. Se uns não querem buscar o profundo e o escondido, eu quero e estou disposto, inclusive, a tomar algumas atitudes. Essa sala que foi construída não é só para você, ela é para mim também. Tem coisas ali dentro dessa salinha que eu já vi, meu Deus, eu preciso ler esse livro aqui. Eu preciso estudar esse assunto aqui. E acredite, irmão, eu vou dar um jeito e vou passar também a me trancar dentro desta sala. Amém? Eu preciso daqueles livros que chegaram ali, livros muito poderosos. E você sabe que um livro incendeia e um homem incendeia a sua geração. Amém? E é isso que Jesus precisa, de revolucionários. É isso mesmo. É isso mesmo que Jesus precisa, revolucionários. Não assassinos, revolucionários. Amém? Que ninguém entenda mal. Jesus não precisa de assassino, porque no céu não entra assassino, só entra Marte. Então Jesus não conta com assassino, mas ele conta com Marte. E todo Marte é um revolucionário. É ou não é? Claro que é. Sem dúvida que é. Então, meu irmão, voltando, observa que Jesus vai passando o caminho dele, amém? Quando Jesus está passando, uma multidão, um homem cego, eu imagino ele segurando o primeiro que passou perto dele, que ele sentiu aquele calor humano, ele grudou nas vestes de alguém. O que é isso aí? Ah, Jesus Nazareno, profeta. Ah, é? Jesus Nazareno, profeta? Ah, então é filho de Davi. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Enfim. Observe, o texto diz que ele clama, tentam calá-lo, mas ele
clama mais e mais. Ele tem uma convicção, ele tem uma determinação. Mas Jesus já passou. Porque como é que acontecia? Jesus ia na frente e vinha uma multidão atrás. Então Jesus já passou desse homem, já está meio que longe. Porque a Bíblia diz que muitos o repreendiam e ele mais clamava. Então quer dizer, a multidão está passando e ele está gritando e, cala a boca, não importuna o mestre. Lá vai o mestre lá na frente, cala a boca, não importuna o mestre. A multidão, a Bíblia diz que muitos já o tinham repreendido. Ele continua clamando. Então onde está Jesus? Já está lá na frente. Jesus já foi embora, o homem ficou lá clamando. Jesus ouve o clamor dele, amém? Jesus ouviu o clamor, ele insistiu com um reconhecimento muito profundo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus rejeitar uma palavra dessa? Não, mas observa uma coisa, meu irmão. Então Jesus, Jesus parou, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele perguntou, dizendo, enfim, eu quero que você entenda isso, irmão. Jesus parou no caminho dele, e disse assim, chama ele lá. Ah, Jesus, o homem é cego. Tá, eu sei, eu passei por ele, eu vi que ele é cego. Tá, traga ele aqui. Ele não tem os olhos, mas tem as pernas. Se quiser que ele ande até aqui. Amém? O reino dos céus não é para acomodado. Jesus falou, ao que vencer tem que lutar. Efésios 6 descreve uma armadura. A armadura é para quem vai para a guerra, não é quem fica na sombra e na água fresca debaixo da árvore. Jesus parou e disse assim, ele está clamando, ele quer, então, se ele não levantar e vir até aqui, ele vai continuar lá na dele, ceguinho, eu não vou lá, ele tem que vir aqui. Traz ele. Ele não enxerga? Tá bem, ajuda ele naquilo que ele não pode, mas ninguém pega ele no colo. Ele tem perna. Você está entendendo qual é a filosofia, irmão? Não faça por ninguém o que eles podem fazer. Porque a pior coisa é um crente pensar que se converteu no comodismo. Ele entra para a igreja, ele não presta para nada, ele não vai alcançar nada. Eu não fui na igreja porque ninguém me pegou pelo braço, eu fui sozinho, com as minhas pernas. E uma vez, uma pessoa disse assim para mim, poxa, você vai para a igreja, você passa todo dia aqui na porta, bate aqui, na minha porta, que eu vou contigo. Falei, tá bom, eu bato aí. Era meu caminho. Cedinho, domingo, bati lá. Ah, eu não vou poder ir não, passa aqui outro dia. Que outro dia? Até hoje ela está me esperando. Eu perder meu tempo? Mas nem pensar. Eu ando com Jesus como a Bíblia diz que temos que andar, individualmente. O nosso Deus é pessoal, não tem mulher, não tem filho, não tem família, não tem nada, ninguém vai entrar no céu a tiracolo, é sozinho. Aleluia. E tem mais, a porta é estreita, só passa um de cada vez. Ou não é estreita? É muito estreita, porque é preço de sangue. Então, aí ele está clamando, tá bem, traz ele aqui. Aí Jesus, não dá para ser, o camarada é cego, está acomodado lá já com a capa dele na cabeça. Se ele não largar a capa, se ele não se levantar, eu que não vou lá, ele tem que vir aqui. É o que eu entendo, entende, irmão? É o que eu compreendo. Por isso que eu não tolero evangelho de comodismo. Ah, pastor, a minha mãe está com câncer. Dá para ir lá visitar? Ela está podendo andar? Tá, ela sai todo dia numa boa para o médico. Se ela pode ir para o médico, ela pode vir na igreja. É assim, esse é o meu chamado. E olha, até aqui me ajudou o Senhor. Ajudou mesmo. Não
podemos afrouxar o prumo do evangelho, senão daqui a pouco estamos lançando pérola aos porcos. Aí eu bati na porta daquela dona para chamar ela para a igreja, ela disse para mim passar lá semana passada, ou semana que vem, passar lá de novo. Aí depois, poxa, eu passei semana passada e ela disse para mim passar daqui a tantos dias. Deixa de ser palhaço. Fica servindo de tonto para os outros. Parece que não tem família para cuidar, parece que não tem a sua própria vida, parece que não tem Bíblia para ler, parece que não tem espaço para ter que orar. Fica servindo de babá para os outros, meu irmão. Fica não, irmão, não fica mesmo. Nós temos uma mensagem intitulada Não lançai pérola aos porcos. Já escandalizou 500 mil de crente por aí. Está até no site, não está? Tá. Então continua escandalizando outros milhões. Problema deles. Quando Jesus bater o martelo, nós vamos ver quem tem razão. Porque ele dará a cada um com justiça, segundo as suas obras. Então, tragam ele. E lá vem o homem, seguro pela mão de um, pela mão de outro, sim, dando a direção a ele. Sim, ele não tinha como pegar a direção, então vamos ajudar. Olha, a direção é essa, tu tem perna, usa ela. Agora, se não pode nem andar, nós vamos ver outras histórias. Você vê que em João capítulo 5 tem uma história que você conhece muito bem. Quem tem lá? O paralítico. Que ficou quanto tempo? 38 anos. Bom, qual é o estado do homem? O homem está no estado semi-vegetativo. Quando Jesus chega lá, tu queres ficar são? Ah, Senhor, eu quero, mas olha a minha condição. Sempre que a água é agitada, eu quero dizer que havia um tanque em que um anjo descia e agitava a água, e qualquer que descia naquele lugar, era curado. O primeiro que descia ao agitar das águas era curado, porque a Bíblia diz que havia em volta daquele tanque, João, o evangelista João, escreve, e diz que tinha uma grande multidão esperando o agitar das águas, uma grande multidão. Então era verdadeiro esse testemunho. E diz que esse homem estava ali há 38 anos, paralítico. Ele não ia esperar esse tempo na beira daquele tanque se ele não visse que havia uma realidade. Se ele não tivesse acostumado a ver pessoas entrar na água e sair curada. Então, ele dá esse testemunho para Jesus: Senhor, sempre que a água é agitada, outro desce na minha frente e é curado. Então, esse tanque era uma realidade. Não é como aquela besta intitulada missionário R.R. Soares, disse que isso aqui era um conto, uma lenda. Conto e lenda é ele e a vida dele, que não vai subsistir no juízo. Mas essa palavra permanece para sempre. Então, o homem, qual a condição desse homem? Ele tem como caminhar até Jesus? Não tem. O que aconteceu no episódio desse homem? Jesus caminhou até ele. Está entendendo, irmão? Que Deus tremendo, Ele sabe como você é, Ele sabe a sua condição. O cego pode andar, manda ele vir aqui. O paralítico não pode andar, eu vou lá. Foi lá, rodeou o tanque, olhou a multidão, falou: é aquele ali. Queres ficação? Quero. Toma a tua cama e vai para a tua casa. O homem sentiu a virtude, se levantou, pegou a cama, colocou nos ombros. A cama naquela época era uma esteira, alguma coisa desse tipo. E seguiu o caminho dele. E os judeus encontraram ele: não é lícito carregar a tua cama. Aquele que me curou me disse: toma a tua cama e vai para a tua casa. Aquele que me curou, irmão, eu te digo, te curou não só das pernas, não só dos braços, não só da saúde, mas do entendimento. Então, se Jesus cura o homem, dá a ele uma ordem e uma direção, vem logo alguns patetas tentando redirecionar o homem. Não é assim que fizeram com a tua vida? Quando você recebeu uma direção de Deus, já não tentaram te mudar dela muitas vezes?
a história se repete, não há nada novo debaixo desse céu. Então o homem não podia andar, Jesus vai ao encontro dele. Em Mateus capítulo 15, a partir do verso 21, diz: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? A mesma frase que o cego de Jericó usou, ela está usando aqui. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Eu quero que você entenda o que acontece nesse episódio. Eu quero deixar claro para você que você não pode sair da direção que você tem. Você não pode sair do caminho que você está, do caminho que Deus te colocou. Você tem que tomar cuidado para que aquele espírito, de fraternidade, de solidariedade, não acabe destruindo a sua vida espiritual. Muitos hoje fazem a obra de Jesus, pensam que fazem, movidos somente por um sentimento da alma. Não tem nada de espírito, não tem nada de direção de Deus, não tem nada de razão. Não tem nada de razão, não tem nada de lógica, nunca ouviram Deus, não sabem o que é obedecer a Deus. Estão fazendo obras sociais e pensam que são obras espirituais. Jesus condenou uma geração, disse que os fariseus, eles ensinavam preceitos de homens, estavam reprovados, desonravam Deus, ensinavam os preceitos de homens, mas não ensinavam os preceitos espirituais. Hoje está cheio de igreja aí assim, irmão, igreja na força de expressão, porque quem vive de preceitos humanos não tem nada a ver com igreja. A igreja não é de dar pão e dar pão. A igreja ensina você a conquistar o seu pão. Isso que é a igreja. Mas tem igrejas que caem numa obra de comodismo, deixam as pessoas se acomodarem. Igreja é aquilo que te ensina: meu irmão, está sem pão? Vai dobrar os teus joelhos e tu comerás do melhor da terra. Isso é que é a igreja. Tem gente que não. E tem muito crente acomodado que pensa, como nas igrejas por aí, que dão cestas básicas. O camarada pensa que ele pode viver de cesta básica a vida toda. É um acomodado, não levanta, não descruza os braços, não batalha, não guerreia. Não entende que tem Espírito, que tem Deus a favor dele. Tem que pelejar, tem que se levantar, tem que guerrear. O sangue de Cristo tem poder. Já foi derramado sobre a tua vida, te purificou do teu pecado, rasgou o véu do templo, te deu acesso ao Santo dos Santos. Aleluia. Levanta e resplandece, que já vem a tua luz. Aleluia. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti mais. Levanta e resplandece. Aleluia. Tem que levantar, tem que ter atitude. Tem que ter postura. Tem que pelejar, usa as tuas forças, se preciso for, mas encontra Deus. Porque Jesus falou que o reino dos céus é tomado por esforço. Então não tem comodismo. E também não pregue um evangelho cômodo, meu irmão. Não faça isso, porque você não está ajudando ninguém, está destruindo. Jesus está dizendo: a mulher vem gritando, está gritando. A mulher gritou tanto que incomodou os apóstolos. Porque olha o que acontece. Minha filha está miseravelmente endemoniada. No verso 23, mas ele não lhe respondeu
palavra. Senhor, minha filha está está miseravelmente endemoniada. Jesus, tá, dá licença, eu tenho mais o que fazer. Foi embora, seguiu o caminho dele. Você está entendendo isso? Você consegue compreender? Por quê? Porque qual era o projeto dele? Aí veio os discípulos. Senhor, não, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a filha dela está endemoniada. Tá bem, e daí? Eu tenho um projeto, eu tenho um propósito. O Pai me deu uma direção e eu não posso sair dela. Mas, Senhor, já estamos agoniados. A mulher vem atrás da gente, gritando desesperadamente. Não dá para fazer alguma coisa? Naquela paradinha que Jesus deu para falar com os discípulos, a mulher vem correndo e se joga nos pés dele. Mulher, eu não posso pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Meu irmão, você tem que entender o seguinte, eu costumo dizer que a humildade é a chave que abre qualquer porta. Eu costumo dizer isso. A humildade, não é humildade perante homem, não, é humildade mesmo, perante os conceitos divinos, você saber se comportar, se dar com todo mundo, se relacionar de acordo com o que a Escritura tem, você ser humilde diante dos conceitos de Deus, não é diante de conceitos humanos, não. Humildade é uma chave poderosa, abre todas as portas. A mulher se joga nos pés dele, Senhor, minha filha, mulher, eu não posso pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Mas, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Tá bom, então vai. Está resolvido o seu problema. Sua filha vive. Mas entende, meu irmão, que Jesus não disse, sua filha está terrivelmente endemoniada, eu vou lá, não vou mesmo, mas como mulher é grande a tua fé, mas olha, eu não posso sair da direção que eu estou indo buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu não posso largar o meu caminho e ir lá na Ciro Fenícia, isso, na Cananéia, eu não posso ir lá na Cananéia para fazer nada por você, mas é grande a tua fé, eu estou dividido agora, o que eu vou fazer? Eu tenho uma solução, eu dou uma palavra e tua filha vive. Eu não posso sair do meu caminho, mas eu tenho recursos. Então, meu irmão, não saia do teu caminho, deixa Deus usar os seus recursos. Entende isso? Você tem coisas a fazer, você tem objetivos, e quando Deus traça para você um objetivo, tem um tempo determinado para o cumprimento daquilo que Ele te dá a realizar. Que Ele não fica de braços cruzados esperando você a vida toda. Então, Jesus não podia ir lá na Cananéia, Ele não podia ir naquele lugar, porque Ele tem um rumo que é as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas a fé da mulher assusta Jesus. E Ele diz, eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não posso sair do meu caminho. Então Ele dá uma palavra, vai, a tua filha vive, seja isso feito conforme a tua fé. Coisas semelhantes. Observe então, Mateus 8, verso 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Como é que é? Ué, por que ele não podia ir também para a mulher Ciro Fenícia? Jesus entra em Cafarnaum, chegou um centurião, Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Ora, a mulher também disse que a filha dela estava moribunda, estava terrivelmente endemoniada. Aqui Jesus diz, eu irei e lhe darei saúde. Lá, o objetivo, lá com a mulher, ele tinha um caminho. Aqui ele olha para esse homem, que ele diz o que? Está paralítico e violentamente atormentado. Jesus diz assim, eu irei e lhe darei saúde. O centurião disse, Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas manda uma palavra, meu criado sarará. Jesus exalta a fé deste homem e diz, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé.
Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Jesus se prontificou de imediatamente. Qual é a condição do camarada? Ele está paralítico e está violentamente atormentado. Jesus falou assim: como é que eu vou dizer para esse camarada para ele trazer alguém aqui dessas condições? Não, não pode. Eu vou lá. Entende, irmão? Procura analisar as coisas. Senão você acaba mais sendo escravo de homens do que servo de Deus. No começo do ministério as pessoas dizem assim: mas você não vai visitar em tal lugar? Você não é o pastor? Eu não sou pastor perante homens, eu sou pastor perante Deus. Não sou pastor perante homens. Quem me sustenta esse título não são homens, é Deus. E esse título é: se acontecer as coisas na minha presença, aí o título está valendo. Se os enfermos forem curados, se os demônios forem expulsos, se pessoas crescerem espiritualmente, se a mente abrir para a compreensão da Escritura, aí o meu título tem valor. Quem sustenta ele? É Deus. Então não tenho nada com homem algum, eu não vou aonde os homens pensam que eu tenho que ir. Muitos casos já aconteceram. Inclusive tinha um irmão aqui nessa igreja, nesse ministério, que chegou perto de mim até com um caso sério na família. Pastor, a minha mãe está com esse problema. Queria marcar um dia para o pastor ir lá. Falou assim: tá, meu irmão, a gente pode ver. Tua mãe está de cama? Não. Quando ele falou não, eu falei: opa, peraí. Não está de cama? Não. Está podendo andar? Tá. Até de noite sai até para as farras às vezes. Eu falei: e vai o palhaço aqui? Eu não sou palhaço, eu sirvo a um Deus vivo. Ela pode ir para as farras, estava com câncer, parece que faleceu, inclusive. Ela estava com câncer, mas podia se levantar e ir para as farras, não podia vir na igreja. Negativo. Então, meu irmão, tome cuidado para que os homens não te escravizem. Tem mais. Numa dessa escravização, se você vacilar, sai até do propósito de Deus. E é isso que você não pode correr o risco de forma alguma, nem pensar. Você é servo de Deus? Servo de Deus vai aonde Deus manda. Você serve a um Deus vivo? Então não são homens que vão te dizer aonde você vai. Há uns 3 meses atrás ligou um pastor para cá. Eu queria que você levasse a palavra lá na minha igreja. Falei: irmão, baixa as mensagens da internet, toca lá dentro da tua igreja. Porque o que eu tenho para dizer é o que já está na internet, que eu digo todo dia. Não dá para ir? Não dá não. Todo mundo gosta de ir, de aparecer, desfilar pelas igrejas. Eu não, só vou onde Jesus me manda. E eu glorifico a Jesus porque Ele me mandou me esconder nesta caverna aqui no alto desse morro. E Ele disse: com a tua vida escondida eu alcanço os 4 cantos da terra. E foi o sonho profético que o irmão Francisco teve, que eu era escondido, mas a obra era feita em larga escala, em vários lugares. E é assim, meu irmão, na direção de Deus. Deus usa os recursos dele. Se ele não vai, ele manda uma palavra. Se ele acha que tem que ir, ele envia. Se tem fronteiras e barreiras, ele quer transpor, ele arrebata de corpo e tudo. Ele tem os recursos, mas eu não posso sair da direção de Deus. Eu tenho que esperar ele empreender, usar os recursos que ele tem. Eu não sou babá de ninguém, nem você, amém? Nem você. Outra coisa, meu irmão, isso é recado. Aprenda a discernir
quando as oportunidades de alguém já acabaram. Você já deu um CD? Já orou pela pessoa? Levou um estudo? Deu uma palavra? Acabou! Se o vizinho da esquerda não quer, parte para o da direita. Para de perder tempo. Não venda Jesus Cristo como um produto barato. Não negligencie o poder do sangue de Cristo. Não insista com ninguém. Não insista. Porque a obra de convencimento não é tua, é do Espírito Santo. Dá uma palavra e sacode a poeira dos pés e vai embora. É assim que tem que ser. E foi assim que começou esse ministério aqui, com uma pessoa. E hoje tem vocês todos aí. Nunca bati na porta de vocês, também vocês não batam na porta de ninguém. Vocês são fortes espiritualmente? É porque não foram bajulados. Se tivessem sido bajulados, seriam crentes inúteis, sem coragem, sem disposição. É o que eu entendo. Então, para concluirmos, em Marcos, capítulo 5, verso 21, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Vendo-o, prostrou-se aos seus pés, rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Quer dizer, minha filha não tem condição nenhuma. Eu estou te rogando que tu lhe imponhas as mãos. Aí o homem, o que diz no verso 24? Foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Depois você vai ver o intervalo aí, que tem uma mulher que vem por trás da multidão, toca em Jesus, que é a mulher do fluxo de sangue, e é sarada. Jesus diz: quem me tocou? Mas depois a história continua com Jairo. Vem alguém e diz assim: não importunes mais o mestre, a tua filha já está morta. Ou seja, não tem mais jeito, não tem mais condição. Eu pergunto, irmão, tem ou não tem jeito, tem ou não tem condição? Tem. Para Jesus sempre tem solução. Para Jesus sempre tem solução. E como eu me alegro no entendimento desta expressão. Para ele sempre tem solução. Então o homem chega: Senhor, vem, a minha filha não tem condição. Em outras palavras, vem. Jesus diz assim: eu vou sim. Você está dizendo que a sua filha está moribunda, está problemática, está impossibilitada, eu vou lá. Amém, meu irmão? Essa é a questão. Não pode, não tem condições. Opa, tá, vamos lá. Vamos lá, que o nosso Deus de misericórdia opera além do que pedimos ou pensamos. Mas tem condição? Não, vem aqui. Outra coisa que eu quero ver contigo é que Jesus parte num objetivo. Qual era o objetivo? Entrar na casa de Jairo e sarar aquela menina, dar saúde àquela menina. Mas no meio da atitude de Jesus, quando Jesus diz: eu irei, daqui a pouco vem uma notícia que diz: não adianta mais ir, a menina já morreu. Não, você tem que entender uma coisa, meu irmão. Olha, essa lição é poderosa. Uma pessoa já desprezou ela e hoje não serve mais aos propósitos de Deus. Ela é simples e poderosa. Quando Jesus tem um objetivo, não interessa o que aconteça nos intervalos ou no meio do caminho. Jesus diz: eu vou até a menina. Qual era o objetivo dele? Dar saúde, dar a cura. Aí vem alguém e diz assim: olha, a menina morreu, não importunes mais o mestre. Jesus vira para o homem e diz assim: não temas, crê somente. Se ele partiu com um objetivo, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente,
ele é transcendental, não interessa o que possa vir a acontecer quando ele deu uma palavra. O mundo pode explodir, os castelos podem ruir, mas o propósito dele vai se cumprir. Tinha um jovem nesse ministério, que sempre eu comento sobre ele, que aconteceu exatamente isso. Ele saiu desse lugar com uma direção de Deus. Depois ele viu tudo dar contrário e para trás, e ele me telefonou de um lugar distante. Olha, não tem mais como se cumprir aquilo que Deus falou. Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Eu falei, negativo. Fica firme. Porque se Deus falou que ia cumprir um propósito, não interessa o que aconteceu, ele já sabia que ia acontecer. Então fica firme que vai tudo se cumprir. Resultado, o cidadão se desviou e tudo se cumpriu com os outros que permaneceram firmes e constantes. Mas com aquele ali, ele achou que não tinha mais como se cumprir, ele ficou fora dos projetos de Deus. Projetos grandiosos. Então aprenda isso. Jesus vai e vem uma notícia que aparentemente desqualificaria as atitudes de Jesus. Todavia, nada interrompe os projetos de Deus. Nem a morte. Nem a morte interrompe os projetos de Deus. Ele disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. Então, meu irmão, nós vamos concluir dizendo, Jesus em Apocalipse diz, ao que vencer. Vencer nos dá o entendimento de que vai haver uma luta, uma peleja. Ele falou, no mundo tereis aflições, confrontos, sereis perseguidos, vão vos caluniar, vão tentar vos destruir. Então é ao que vencer. Interessante que Jesus diz vencer, mas a filosofia do Evangelho extingue armas. Então a vitória que ele está pressupondo não é uma vitória de nós derrotarmos os inimigos. É uma vitória de nós permanecermos firmes nos seus propósitos. Isto é interessante. Ao que vencer, subentende uma linguagem de guerra. Então você tem que ter disposição, tem que ter treinamento, tem que ter empenho. Quem se prepara para uma guerra, acorda cedo, dorme tarde, dorme pouco. Quem se prepara para a guerra, tem que ter muita disposição, muito entendimento da causa que está defendendo, porque na guerra, naturalmente falando, tanto se mata quanto se morre. Então já tem que ter uma predisposição muito profunda. E hoje muitas pessoas não vão adiante, por quê? Porque deixam os seus sentimentos subirem e sufocarem a sua própria razão. Irmão, fica firme na tua posição, não saia do seu caminho, não ceda aos seus sentimentos, procura seguir a direção de Deus, porque muitos estão e outros ainda cairão por isso, com um amor sem entendimento. Existe o amor com entendimento e existe o amor sem entendimento. Fulano está mal, eu tenho que fazer alguma coisa por ele, eu não tenho nada. Esse é um amor sem entendimento. Agora, fulano está mal, Jesus, o que eu posso fazer por ele? Este é um amor com entendimento. Quando você faz as coisas por alguém porque você acha que tem que fazer, é um amor falso, é sentimentalismo puro, não tem entendimento. Mas quando você faz as coisas por alguém debaixo de uma direção de Deus, isso é um amor com entendimento. E aí, se você segue a direção, você não se desvia,
não atrofia, não para a sua caminhada. Então, para concluirmos, nós vamos relembrar o que Jesus falou para o cego de Jericó, para aqueles que estavam ali perto. O que Jesus disse para ele? Tragam ele aqui. Amém, meu irmão? Tragam ele aqui. Uma palavra Jesus deu neste lugar. Ele disse: manda trazerem os enfermos, porque eu estou aqui para curar. Não disse? Disse. Nós sabemos que ele disse. Então, meu irmão, se ele nos disser: saiam de casa em casa e curem os enfermos e expulsem os demônios, nós iremos. Mas o que ele nos tem dito hoje é: manda trazerem os enfermos, que eu estou aqui para curar. Ah, mas então tem um enfermo lá que não está podendo andar. Põe eles numa cama, carrega e traz aqui. Se preciso for baixar pelo telhado, baixa, porque Jesus disse: manda trazerem, em qualquer situação, em qualquer condição. Manda trazerem. Se ele mandou trazer, nós não vamos a lugar nenhum. E quem for pode se machucar. Toma cuidado. Então, meu irmão, a oração é que vai demonstrar a sua atitude, se ela será aprovada ou não. Porque na oração, Deus vai falar com você e vai te dizer se você deve ir, se deve ficar, se deve fazer, se não deve fazer. Então, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.